Olá, peixes! Vamos fazer uma leitura para vocês essa semana? Que semana? Semana que você chegar, todas as leituras aqui do canal são atemporais, tá, galera? Para quem não me conhece, meu nome é Dani, sejam todos bem-vindos ao canal Reconhecer-se. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio em Peixes ou Sol na casa 12. Né? Ou para você que está se conhecendo, sabe a casa que tem peixes, eu posso estar falando sobre esse assunto dessa casa com você. Tá bom, peixes? Vamos lá, galera. Tô notando minha voz meio esquisita. Nossa. Vamos lá, queridos. Tirar um arcano maior aqui que vai reger essa leitura. Vamos lá. Não vai ressoar com todos, pode ressoar um pouquinho ou não, né? Vamos lá, então. Ó, energia de Virgem, o eremita. E no fundo do deck, a Imperatriz. Temos aqui um casal. Temos aqui alguém que se conhece, alguém que é um sábio espiritual, que é um curador do zodíaco, ou apenas alguém de Virgem, ou que tenha Virgem no mapa. Uau! E temos também a Imperatriz, né? Que é a prosperidade, a criatividade, a mãe, alguém maduro. Aliás, tem duas pessoas maduras aqui, né? Duas pessoas maduras. E aí, uma cura, né? Que traz prosperidade, podemos dizer assim. Um autoconhecimento que traz criatividade, prosperidade. A gente também pode falar assim. Tá bom, queridos? Vamos lá, então? Ver o que é isso aqui? Arcano 9 e Arcano 3. Vamos lá, então. O que está falando isso aqui para peixes? Eu, por exemplo, tenho o Sol na casa 12 de peixes. Vamos lá. Energia de Áries, entusiasmo. É aquela pessoa que faz. Áries é aquela pessoa que faz. Impulsivo, é pioneiro, né? Geralmente inicia muitas coisas. Vamos lá, energia de desafio para peixes. Energia de Virgem, abundância. Olha aí, abundância é a Imperatriz. Virgem, né? Aqui tem um desafio, né? De você aprender algo sobre abundância e ensinar. Ou algo aí, né? Que você é pioneiro, que você iniciou aí, já iniciou, aqui já iniciou, ou vai iniciar, não sei. Tá bom? Vamos lá. Energia positiva para peixes. Energia de Plutão. Uau! Plutão se encontra a casa da espiritualidade, a casa 8. Então, aqui no fundo do deck, 4, a casa da família. Então, a energia de Plutão. Plutão se encontra em Aquário e ele está fazendo muitas transformações. E aí foi a lua ontem, foi a lua cheia em Escorpião, por isso que eu coloquei. Essa lua vai reverberar até dia 27, segundo o astrólogo que eu assisto. Ok, galera? Então, é uma energia transformadora. Alguém saindo de um fundo do poço aí, né? Pode ser energia também de professores aqui, tá? Professores, né? Vamos ver o que está falando aqui o entusiasmo para Áries. O entusiasmo. 2 de espadas. Alguém que tem dúvida. Se está fazendo, se iniciou uma coisa certa, se não iniciou. Entendeu? Se é isso que é para a pessoa. Então, assim, eu já vou logo dizendo. Quem tem dúvida não tem caminho nenhum. Entendeu? Tem que ter certeza do que está fazendo, do que vai escolher. A indecisão te coloca fora do caminho. Ok, galera? Vamos lá? Aqui, ó. Se vai ser próspero, se não vai. Esse arcano aqui é de Libra. Vamos lá. O que mais? 10 de ouros. Se vai render uma colheita, se não vai, né? Se eu tô falando aí, né? Pode ter alguém, pode ter Áries na casa 6, né? Dúvida sobre algum aspecto físico também, em termos de saúde, entendeu? Em termos de saúde aqui. Vamos lá. 10 de pentáculos, tá falando o quê? O Sol.
energia de Leão. Que o Sol, gente, traz muita prosperidade. A gente pode estar falando de um romance aqui, tá bom? Alguém em dúvida aí, né? Se iniciou aí um romance sério ou só uma coisa passageira, entendeu? 2 de espadas, está falando o quê? O carro, uma movimentação nessa, aqui ó, do lado do 2 de espadas. Então tem uma movimentação emocional, né, que chega para você, um caminho emocional que vai te dar uma certeza, que vai tirar você de uma dúvida. Se você tem dúvida, se você vai ter prosperidade nesse trabalho ou não, tem um caminho novo, emocional, que pode ser uma pessoa, um romance, né? Ou pode ser um novo trabalho aqui, tá? Algo que vai trazer uma realização para você. Olha, até a luz deu um boom aqui. Que legal. E aí vai tirar você dessa dúvida. Mas não se mantenha em dúvida, não fique aguardando movimento emocional nenhum. Escolha o caminho, entendeu? Certo de que vai dar certo. Pode ser que você esteja esperando uma clareza aqui, né? Vamos lá, 10 de ouros, está falando o que para peixes? De muitas mudanças na sua parte financeira ou na sua saúde. Aqui tem muita energia de viagem, tá, galera? Tem energia de viagem. Vocês estão pretendendo viajar? Alguém tá com viagem marcada aí? Tem energia de viagem. O Sol, pode ser que, se você ainda não iniciou um romance, pode ser que você conheça essa pessoa em uma viagem, nesse lugar que você vá. E também tem uma outra coisa aqui, pode ser para poucos, né? Pode ser que você esteja viajando para visitar uma família, viajando com seu filho também, alguma coisa assim, tá bom? O Sol tá falando o quê? O Sol. O Sol tá falando o quê? O Sol fala de alegria. De 7 de copas, de muitas possibilidades que vêm para você. Ou em relação a essa viagem, entendeu? Aqui também tem para alguns muitas mudanças dentro de uma casa, de um ambiente familiar. Muitas mudanças dentro de uma casa. Uma abundância que chega, que vai ser desafiadora, porque a gente vai ver aqui por que vai ser desafiadora. 5 de copas. 5 de copas, a imperatriz. Alguém está arrependido aqui. E eu posso estar falando aqui de alguém ter se arrependido de não ter iniciado algo antes. Cavaleiro de espadas, de não ter conversado com você. Né? E eu posso estar falando de alguém do seu passado, que se sabotou. Então, o que acontece? Isso aí é para alguns, não vão fixar nisso, tá bom? Que aqui saiu a imperatriz de novo, né? Aqui saiu a imperatriz de novo. Vamos ver essa abundância aqui, o que está falando no... Então, tem muitas questões aqui, tem muitos, né? Tem uma questão de família aqui, né? Alguém pode estar indo para um encontro de família, né? A abundância no desafio. O que está falando? 5 de ouros.
Porque alguém aqui está na escassez. Alguém está aqui na escassez. Rei de Copas. Isso tem a ver com as suas emoções. Emoções. Virgem, saiu energia de Virgem aqui. Quem rege Virgem é Mercúrio. Então pode ser que você aí venda um carro ou um bem e isso traz alguma mudança na sua vida, tá bom? Ok? Virgem fala de Mercúrio. Mercúrio é aquele que faz trocas, aquele que vende, compra, é um comerciante. E traga alguma abundância para você. Mas essa abundância no desafio tem a ver com as suas emoções, né? De você recuperar aí um controle emocional, né? Por algum caminho que você de repente se arrependeu de não ter feito antes. Entendeu? Sei lá o que é isso. Né? Talvez você tinha muitas opções aqui, né? De trabalho, alguma coisa assim. Não muitas, mas outras opções. Outra opção, né? Que você pensou que ia ter um sucesso e não teve. Aí teve um arrependimento aqui. Porque não trouxe prosperidade para você. Eu não sei que trabalho é esse, tá? Rei de Copas está falando do quê? De uma rainha de espadas. Então já temos um casal aqui, né? Peixes, Câncer, Escorpião, Gêmeos, Libra, Aquário. Pode ser um relacionamento, tá? Um relacionamento que trouxe aí para você alguém que você talvez até morou na sua casa, ou você morou na casa dessa pessoa, que trouxe essa falta de abundância, vamos dizer assim, né? A energia da pessoa era um pouco indecisa, entendeu? Indecisa. Ou trazia indecisão para você. 5 de Pentáculos está falando o quê? De uma oportunidade de ouro. Por isso que vai ser desafiador. De um 5, você vai para um 6. Né? Aqui você está tendo a ajuda de um mestre espiritual. Ou também de uma mãe que pode estar viva ou não, tá? Pode estar, não está mais aqui. Em luto. Ó. Alguém que já pode não estar mais aqui também, tá? Rei de Copas está falando... Cara, Rei de Copas está falando o quê? Rei de Copas. Aqui, Rei de Copas. 7 de Paus. Emoções, né? Que aqui tem uma resistência à mudança. A mudar de uma casa, a mudar a situação financeira. Por quê? Talvez aqui tenha-se um apego, né, muito grande, uma intensidade. Essa casa, esse lugar, não sei, porque aqui tem a casa 4, a casa da família. Pode ter sido uma casa onde você criou seus filhos, entende? Aí tem essa resistência aqui, alguma emoção aí enfincada nessa casa. Entendeu, galera? Tem uma resistência à mudança aqui, né? Mas me parece que alguém tá tendo esse movimento emocional, pode estar falando de alguém aí fazendo um movimento de cura emocional para olhar da onde vem, tá? Da onde vem, que são o Cavaleiro de Espadas aqui, da onde vem essa emoção, entendeu? Da onde vem. Tem alguns que estão investigando com ferramentas de autoconhecimento. Como assim?
Tem psicólogos no YouTube, né, que falam sobre feridas. Tem terapeutas. Eu não sei se você está fazendo alguma coisa assim, usando alguma ferramenta de transformação. Rainha de Espadas. Se não está, é um convite, tá? Ó, o Imperador. Então, aqui tem 3 pessoas, né? Tem alguém aqui na resistência, por exemplo. Esse Imperador pode ser alguém que está em dúvida, né? Porque muito pode ter alguém aqui, porque tem o 6 de espadas cá embaixo, que eu vi, né? Que pode estar fazendo uma transição de carreira. Né? E isso eu posso falar por conta própria que é um processo, né? Talvez você teve que se desfazer de muitos bens aqui para estar nesse negócio próprio, né? E aí, ó, tem um casal aqui. Áries e a Rainha de Espadas, um olhando para o outro. O Imperador, geralmente, ele é uma figura de autoridade. Um pai, né? Um marido, mas assim, não que seja autoridade na sua vida, mas que você deve o respeito, entendeu? Um chefe. Rainha de Espadas, está falando o quê? De uma rainha de copas. Caramba, tem uma galera aqui, hein? O que é esse imperador aqui? Olha, esse é o cachorro roncando. Esse barulhinho. O que é esse imperador aqui? 8 de copas. Entendi. Então, o que acontece, gente? Tinha alguém aqui, que poderia ser um romance seu, que tinha muitas opções. Era uma pessoa indecisa, não sabia o que escolher. E quando a gente tem uma pessoa dessa, vamos dizer que não é você, tá bom, peixe? Quando a gente tem uma pessoa dessa na nossa vida, né, ela realmente traz uma energia de indecisão, isso aí meio que confunde, entendeu? Não sei se eu fico com ela, com ela, com ela, com ela. Então tem uma galera aqui. Então existe também aqui para uma outra pessoa uma resistência emocional de alguém, de formar família, de mudar, né, sua mente, seu emocional, entendeu? Mudar aqui. Mudar de um estado civil, que geralmente a imperatriz ela é casada, entendeu? Ela é casada. E isso, o que acontece? Se você é a terceira pessoa, você acaba pegando essas energias, porque tudo é energia. Pegando essa energia, isso aí vai, ó. Na sua vida vai, ó. Sem julgamento, tá bom, galera? Só um estudo aí, né? 8 de copas, alguém vai embora, né? Se a gente estiver falando de trabalho, alguém larga um chefe aqui, né? Que você aqui talvez pensasse que nesse lugar, né, que você estava, tivesse abundância, não era, né? Mais atrapalhou você do que adiantou, porque aqui tem alguém que se arrepende aqui, ó. Se arrepende. Pode ser até esse chefe aí, de você ter... Aqui não foi o chefe que mandou você embora, não. Tá, alguns pode até ser que você tenha ido embora de uma empresa, tá? Mas como o 8 de copas está embaixo do chefe, alguém largou o chefe, entendeu? Alguém foi embora de algum trabalho aí. E esse chefe hoje tá aqui te observando, entendeu? Parece que pode ser para alguns que havia algum sentimento também, tá, galera? Não vou mentir, não. Entendeu? Algum sentimento, né?
Então, tinha desse chefe uma resistência emocional, entendeu? Talvez porque podia ser por causa de dinheiro, né? Posição financeira, empregado, patrão, né? Posição também de dinheiro, eu tenho muito, tenho pouco, entendeu? Olha o cachorro aí. Então alguém foi embora aqui, né? E aí foi alguém que foi correr atrás da sua vida, de uma oportunidade melhor, entendeu? De uma oportunidade melhor aqui. Para uns foram até abrir o seu próprio negócio aqui, tá? Mas que isso está sendo o quê? Um desafio. Conseguir de novo uma abundância, entende? Não que vocês ganhassem muito naquela empresa, não, tá? Não estou falando isso. Porque aqui tem um 5 de ouros, né? Um 5 de ouros, é uma escassez danada. Então, tem um negócio desse aqui. E no fundo do deck, esse 8 de copas aqui, ó. Além do mais, tinha conflito, né? Muitos conflitos aqui. Muitos conflitos. E aqui tem uma galera. Você poderia ter conflitos com o seu chefe e com outras pessoas com você. Porque aqui tem, ó, a rainha de copas, a rainha de espadas e o rei de copas, né? E o chefe, entendeu? A rainha de espadas, Gêmeos, Libra, Aquário, está de frente para esse chefe. É como se esse chefe ficasse olhando para essa pessoa, entendeu? E tem um rei de copas aqui, do lado tem um 7 de paus. Alguém que podia ter uma competição com você, homem ou mulher. E tem uma rainha de copas, que é a sua energia, que está de costas para o chefe. Entendeu? Parece que alguém aqui também disputava o seu lugar, queria o seu lugar. Me parece que quem foi embora foi você. Por causa de uma escassez, por causa de conflitos, briga, confusão. Entendeu? E é só Jesus na causa. Entendeu? Então tem aqui, né? Eu posso estar aqui eu tô falando sim, né? De um romance e de questões de trabalho. Entendeu? Um romance aqui. Onde uma pessoa podia ser assim muito disputada, ter muitos pretendentes. Então, esse movimento de dúvida, tem um movimento de dúvida aí para você. Quando você faz esse movimento emocional, toma a decisão, que o 2 de espadas, quando você está no movimento emocional, vai fazer você tomar uma decisão. Nem que seja um movimento emocional de achar que você ganha, que você não, aquilo que você ganha não é o suficiente, entendeu? Para pagar suas contas, para você ter uma abundância do que você merece. Que aqui você tem energia da imperatriz, né? Então, você é um sábio espiritual, né? Entendeu? Você, para alguns aqui, é uma pessoa que entra num processo de autoconhecimento, que está se conhecendo, né? Que sabe as suas fraquezas, né? Então, aqui, vamos ver o que está aqui embaixo. Então, aqui o que acontece? Está o dependurado, né? Você saiu desse trabalho porque você estava com a prosperidade estagnada aqui. Entendeu? Vamos lá. O que é essa casa da espiritualidade aqui? Casa 8. É a casa de Escorpião, onde está acontecendo... Aqui tem uma transformação profunda dentro de uma casa interna. Dentro, né? Casa que eu falo, apartamento, casa, o lugar que você mora, entendeu? Tem uma transformação profunda aqui. Vamos ver o que está falando aqui no positivo, essa transformação? Ó, alguém manifestando aqui essa transformação, um mago, energia de Virgem e Mercúrio. Alguém aqui, ó, o mago é o regente de Virgem, alguém curando, né?
se curando aí através de uma transformação, tá? Ó, alguém aqui, ó, pode estar sendo aqui tendo uma ajuda de um imperador, no qual esse imperador é um terapeuta, entendeu? Um terapeuta aí, que vai trazer esses resultados aí de manifestação, né? Quando você olha profundamente tudo que está lá embaixo escondido, que faz você ter desafios financeiros, desafios até em romance, para você manifestar aqui uma transformação, entendeu? Porque o eremita é um arquétipo de cura. É cura de quê? Da abundância, da falta de abundância. Vamos lá, o que esse é de um dia para o outro? Não. A temperança. Você manifesta um equilíbrio para você. A temperança, mas com muita paciência. Essa temperança, ela pede paciência, equilíbrio, calma, aceitação, entendeu? E são 2 arcanos maiores. A ajuda que vem da espiritualidade, porque alguém, né, teve a iniciativa de Áries, o entusiasmo de se mexer e buscar o autoconhecimento, buscar o quê? Se transformar. Porque as coisas no externo só mudam se a gente mudar dentro. Ok? Vamos lá, temperança tá falando o quê para peixes? A temperança. O dependurado. 3 arcanos maiores, 3 arcanos maiores. Então aqui fala de uma estagnação, né? No positivo fala de uma iluminação, né? Espiritual aqui, quando você estuda Sagitário, algo mais profundo, mais abrangente. Como assim? Geralmente a casa 9, ela fala oposto à casa 3, que é de Gêmeos, né? Então, ó, tá aqui Gêmeos e Sagitário, que são opostos complementares. Então, você vai lá e faz um 2º grau. Quando você está na temperança, é quando você estuda uma faculdade. Eu não estou falando de você fazer uma faculdade, pode ser, mas eu estou falando de alguma coisa mais abrangente, que traz uma cura, entendeu? O mago está falando o quê? De um desejo sendo realizado. Casa 8. Casa 8 fala de herança. 10 de ouros fala de herança. Pode ser que você receba uma herança de alguém aqui, ó. Né? De uma mãe. Pode ser que você receba uma herança de um pai. Ou da família materna. Ou família paterna aqui, tá bom? Vamos lá, o que essa temperança tá falando? De um convite. De um aprendizado na Terra. Parece que você recebeu um convite aí. Pode ter sido... Peraí, gente. Um convite que vai equilibrar. E aí você consegue manifestar um desejo que você tem. Tipo, vender uma casa, abrir um negócio próprio, entendeu? Vender um carro, não sei, né? Um romance com alguém. Para muitos aqui, esse romance que se você não tá junto dessa pessoa, essa pessoa não está no mesmo lugar que você, está em outro lugar. Não é da sua cidade, é de outro lugar, entendeu? De um lugar distante.
até de outro país, não sei. Vamos lá. O dependurado tá falando o quê? O dependurado do rei de espadas. De uma situação estagnada que começa a andar rápido. Por exemplo, eu saí desse trabalho, aí abri um negócio próprio, exemplo, e o troço não andava, andando devagar. Agora começa a andar rápido. Aqui tem uma rapidez. Ó, no trabalho, trazendo uma segurança material. E se eu estiver falando de romance, né, alguém que pode estar aí, que tinha muitas opções, não sei, né, que pode aqui deixar alguém e ir embora de algum lugar, de um casamento, porque aqui, ó, é o rei de ouros, ó, rei de ouros, e aqui tem um apego, alguém que era apegado a uma família, 10 de ouros, entendeu? A uma imperatriz ou a um imperador, não sei, apegado a alguma coisa, a um casamento, e aí resolve desapegar disso, né? Então, e for trabalho, aqui eles estão falando que as coisas começam a andar rápido porque alguém desapegou de uma segurança material que tinha, entendeu? Tipo, investiu tudo que tinha nesse trabalho, né? Para alguns aqui, isso. Né? Foi uma decisão porque alguém queria uma independência financeira, uma colheita. Foi uma decisão racional. Rainha de espadas. A rainha de espadas está aqui, lembra que eu falei? E está aqui, ó, de costas para o rei pro imperador. Quando essa pessoa, olha, aí tem aqui, ó, porque eu quero ter segurança material. Eu quero ter uma parceria, né, que me traga segurança material. Alguém se libertou de alguém aqui, pode ser homem ou mulher. De um rei de ouros também. Peraí, só um minutinho, beijo. Desculpa, gente, vamos lá. Então, tem várias situações aqui, né? Pode ser que aqui, olha, tinha muita gente envolvida nessa empresa, né? Porque tem uma rainha de espadas aqui que age racionalmente e manifesta aqui uma segurança material. Entendeu? Se liberta aqui, ó. Muita gente deixou até de se divertir aqui. Alguém também pode ter se libertado de um casamento. Ou um compromisso sério que tinha aí com alguém. Tá? Tem esse monte de coisa aqui. Vamos ver com o oráculo da lua, o que mais? Então, gente, que tem desafio aqui, tem de você aqui, ó, sair de uma estagnação, porque algo começa a andar mais depressa, né? Você está manifestando isso, né? Então, se você está com a vibração de escassez, sai dessa vibração, porque aí o que você vai atrair é mais do mesmo. Que tem uma oportunidade aqui maravilhosa para você, e é a ajuda de um mestre. Por quê? Virgem está aqui na abundância. Esse cara aqui é um mestre, ou pode ser uma pessoa, tá? Alguém de virgem que te ajuda, tá bom? Peixes. Vamos lá. Vamos lá. Alguém que vai lutar pelo seu amor aí também. Vamos lá. Traga amor para essa situação. Lua nova em Aquário. Se vocês estão separados, né? Ou se no passado aí houve dúvida, essa dúvida vai sair. Me parece aqui que você precisa dar o primeiro passo aí, para trazer um entusiasmo. Eu não sei. Ou aí a pessoa vai dar. Reserve um tempo para respirar. Lua nova, ou lua disseminadora. Traga amor para essa situação. É hora de sair da zona de conforto. Então, a zona de conforto nem sempre é confortável, tá? Talvez você esteja aqui
num lugar que você conhece. E não é esse lugar. Essa é a zona de conforto. É um lugar conhecido. E aqui tem o glifo aqui do nó do norte. Então, um lugar que é conhecido é o nó do sul. Você precisa para ir para o nó do norte. Entendeu? Para onde você tem o nó do norte? Em Áries, em Virgem, em Escorpião, na casa 4, na casa 8, na casa 6. Aonde? Entendeu? É onde você precisa ir. Vamos tirar um arcanjo aqui para peixes. Leitura bem desafiadora aqui. Tinha alguém muito deciso na sua vida, ou era você? Tinha muitas possibilidades de romance. Aqui também alguém que essa pessoa que largou o trabalho, que foi em busca de um negócio próprio, é alguém que usava um dom, tá, galera? Um dom. Alguém que ensina o que aprendeu, o eremita. A prosperidade está aqui, mas tem alguns desafios para você ainda, tá bom? Peixes, principalmente sair de uma resistência emocional. Por exemplo, de vender uma casa, um carro. Exemplo. Arcanjo para Virgem, arcanjo Zaguel. Raguel. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhem além da ilusão e veja a ordem subjacente. A ordem subjacente é o que tem por trás, né? Tem muita coisa acontecendo, sendo mexida aí para ver essa transformação. Mas não é para você ficar parado, ok? Arcanjo Uriel, o arcanjo do sexto raio rubi dourado. Brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade, sim. Então alguém ou teve uma ideia ou vai ter, tá? E aí vai se certificar que aquilo vai trazer um movimento emocional que vai gerar uma abundância, uma criatividade, uma prosperidade, tá bom? Fica com Deus, peixes. É isso que eu tinha para vocês e até. Tchau, peixes!